Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Claudionor de Andrade, que é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da CPAD. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título A Beleza e a Glória do Culto Levítico. Embora muitas vezes o livro Levítico seja até desprezado por muitos, que consideram apenas o Novo Testamento, mas nós temos que olhar para a palavra de Deus no Antigo Testamento e ali enxergar Jesus, enxergar ali tudo como figura daquilo que iria acontecer no futuro, através do próprio Jesus, e também uma figura daquilo que acontece no céu. Veja que o tabernáculo ele foi criado figura do que existe no céu. Então o culto ordenado ali a Moisés, a Arão, aos levitas, é um culto que tem como modelo o culto que é executado no céu. Então nós não podemos de maneira nenhuma desprezar isso, é muito importante esse culto. E existem o quê? Normas para se fazer um culto. Não é apenas de qualquer maneira. Não se pode deixar a liturgia do culto. Veja bem, que foi ordenado a Moisés, foi ordenado a Arão, que deveriam ser executados aí sacrifícios, né? E existia toda ali uma liturgia para se fazer esse culto. Agora, também o culto não pode deixar de ter ali a pessoa humana que vai ofertar esse culto e vai prestar o serviço. Então, esta pessoa, veja bem, que ela é exigido dessa pessoa que ela esteja pronta para fazer os sacrifícios, pronta para fazer essa liturgia, pronta para ofertar-se a si mesmo. Veja só, sempre a adoração tem a ver com a entrega de vidas. E não há manifestação de Deus se não houver sacrifício. Isso é coisa clara na Bíblia. Então, quando nós vamos prestar um culto a Deus, temos que saber disso. Que é exigido sacrifícios. É exigido o maior sacrifício, que é a própria vida daquele que vai ofertar esse culto. Sempre devemos ver esse lado aí, que é o lado importantíssimo quando se presta um culto, que o culto tem que ser um culto de adoração a Deus. Veja bem, Caim e Abel, qual a diferença da oferta deles quando eles prestaram aí culto a Deus? Veja bem, Caim ofereceu o que ele tinha. Era importante para ele, ele trabalhava na agricultura e ele ofertou a Deus uma coisa importante para ele. E tinha um grande significado. Mas Abel ofereceu a sua própria vida. Ele queria oferecer a sua vida a Deus. Então ele pega um animal, coloca no seu lugar, e em lugar do seu sangue, sangue é vida, em lugar do seu próprio sangue, ele oferece o sangue daquele animal. Ele oferece em lugar da sua vida, ele oferece a vida daquele animal. Então ele queria dar a sua vida. Veja bem, isso é que é o culto, quando você dá a sua vida para Deus. Deus quer, é nós totalmente, é nossa vida totalmente, é tudo. Então é uma entrega total. Por isso que Paulo fala que nós devemos oferecer a nós mesmos como oferta viva, né?
Nós vamos prestar um culto a Deus, um culto racional. Eu vou com a própria intenção, meu desejo é o que? Entregar a minha vida a Deus. Esse é o culto legítimo. Então, os sacrifícios são oferecidos, mas Arão vai fazer sacrifício por ele próprio, pela sua família, e ali ele vai entregar a sua própria vida. Ele poderia morrer a qualquer momento fazendo aquele sacrifício. Tanto é que Nadab e Abiú morreram. Veja bem, o risco era altíssimo de perder a vida quando se estava fazendo aquilo ali. Então, era uma entrega da vida. Se a pessoa não fizesse isso, então Deus não receberia esse culto. E a pessoa estaria correndo sério risco de morrer, porque desconsiderou a importância do culto. Por isso que lá Paulo fala em 1 Coríntios sobre isso, né? Muitos morrem, muitos adoecem. Por quê? Porque não consideram o culto, não consideram a Santa Ceia, não discernem o corpo de Cristo. Pensa que Santa Ceia é brincadeira, fazem de qualquer maneira, em pecado. Não discernem a importância do momento, a importância da celebração. Então é importante entender isso. Quando nós vamos prestar um culto a Deus, nós estamos oferecendo a nossa vida a Deus. Então, quando nós aprendemos sobre isso? Estudando exatamente o livro de Levítico sobre o culto prestado a Deus. E sempre nós temos que ver uma coisa: quando nós prestamos um legítimo culto a Deus, quando o culto é verdadeiro, quando nós entregamos realmente nossa vida a Deus, ofertando a Deus a nossa vida, porque o culto não é para Deus dar alguma coisa para nós, é nós que vamos dar alguma coisa para Deus. Nós vamos dar a nossa vida, tudo que nós temos a Deus. Então o que Deus faz? Deus responde esse culto com a sua manifestação, com a sua presença. É por isso que quando Arão ofereceu o sacrifício, né, eles entraram depois lá, Moisés e ele entraram na tenda. Ali nós acreditamos que Moisés já estava passando todo o trabalho do tabernáculo, todo o trabalho do culto para Arão. A partir daí é Arão e seus filhos e os levitas que vão fazer aquele culto. Antes quem fazia era Moisés, agora passa a Arão. Então o que acontece? Quando eles saem do tabernáculo, Deus se manifesta com fogo. O fogo aí está indicando, Deus está presente, Deus está recebendo o culto, Deus ficou satisfeito com o culto, Deus se alegrou pelo culto. Então ele está confirmando isso. E se você aprender sobre isso, você vai poder fazer um culto completamente diferente a partir de hoje, e você vai ver o que acontece quando o culto é prestado legitimamente. Nós já fizemos Santa Ceia, em que o povo estava jejuando o mês, orando. Quando fizemos a Santa Ceia, Jesus apareceu. Teve batismo, teve cura, teve libertação, teve profecia. Foi uma coisa tremenda. O culto acabou, já era quase meia-noite, um culto de Santa Ceia. Coisa tremenda. Então é preciso saber esse sentido correto de se prestar um culto a Deus. E aprendemos no livro de Levítico sobre isso. Então o título da nossa lição vai falar dessa beleza desse culto levítico e da glória desse culto. Então olha só, a beleza, se você olhar ali os sacrifícios dos animais, as roupas dos sacerdotes, aquela ordem estabelecida, tudo isso é coisa linda. Imagine a glória quando Deus se manifesta. Quando o fogo desceu, o povo viu, Deus está aqui entre nós. E o povo se dobrou. Esse se dobrar diante de Deus significa nós reconhecemos o seu poder, a sua glória, a sua presença, reconhecemos o seu poderio sobre nós, o seu domínio sobre nós, nós nos entregamos a Ti. Então você se dobra perante Deus. É uma coisa maravilhosa isso. E nós podemos fazer isso
em todo culto que nós fizermos. E Deus vai aparecer, vai confirmar esse culto, vai se alegrar com esse culto e vai se manifestar nesse culto. Então lembre-se que nós temos que, quando vamos prestar um culto a Deus, nós vamos fazer um sacrifício vivo. Nós estaremos apresentando a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós temos, entregando isso a Deus. É um sacrifício vivo, por quê? Porque nós oferecemos, mas nós continuamos vivos. Lá o animal era oferecido, mas ele morria. Arão oferecia o sacrifício em seu lugar, mas ele continuava vivo, olha só. E aqui também, quando nós oferecemos o culto, nós vamos oferecer a Deus. Olha, nós oferecemos nossas ofertas, nossos dízimos, né? Oferecemos nossos cânticos de louvor, a Bíblia diz, não é? Oferecemos sacrifício de louvor, lábios que confessam a Deus como Senhor. Olha só, tudo isso dentro de um culto. Então nós vamos ler a palavra de Deus, vamos explicar a palavra de Deus, vamos meditar nessa palavra de Deus, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos nos entregar a Deus, vamos ali dizendo o que Deus é, né? Deus é poderoso, Deus está em toda parte, Deus sabe todas as coisas. Então você vai vendo, Deus é majestoso, Deus é amor. Então você vai dizendo a Deus, isso é uma prestação de um culto. E você está se oferecendo totalmente a Deus. E Deus vai ficar alegre com isso e Ele responde a esse culto. Quando Ele fica alegre com o culto, Ele aparece aí se manifestando. E hoje Ele se manifesta com fogo. Veja bem, no dia do batismo do Espírito Santo, o que aconteceu? Viram línguas repartidas como que de fogo. Olha, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi o que João Batista disse. Esse fogo é a presença, o poder de Deus em operação. Então, como é que ele se manifesta hoje? Através dos dons do Espírito Santo. Então, esse fogo aí, hoje no culto, quando existe o quê? Uma entrega, um culto que nós fazemos, um culto, realmente culto a Deus, então ele responde o quê? Com a sua presença poderosa, os dons do Espírito Santo em operação. Então, assim como lá no Antigo Testamento a sua glória apareceu, por exemplo, Moisés não conseguiu nem entrar no tabernáculo por causa da presença de Deus. Os sacerdotes, depois nós vamos ver, que não conseguiam oferecer as coisas mais, porque não conseguiam ficar em pé, devido à presença de Deus. E você vê hoje acontecer essa mesma coisa. Os dons do Espírito Santo começam a se manifestar e de repente a presença de Deus aparece e as pessoas não conseguem ficar em pé. Você vai orar para a pessoa ser batizada no Espírito Santo e ele fica bêbado e cheio do Espírito Santo, começa a falar em línguas. A presença poderosa de Deus, as pessoas começam a ser curadas. Jesus começa a falar através da profecia, de línguas, interpretação, os dons começam a aparecer. Porque o culto legítimo, está escrito, Paulo escreveu sobre isso, que no culto tem aí, ó, salmo, tem doutrina, tem profecia, tem línguas, tem interpretação. Por quê? No legítimo culto, Deus aparece aí. E aí as manifestações do Espírito Santo são o quê? Confirmação de que Deus está recebendo esse legítimo culto. Infelizmente, são poucos os cultos onde nós vemos que Deus se agradou do culto realmente. Então vamos à nossa lição e vamos ver aí um resumo da lição. O texto áureo diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico 9, 23. Então aqui a glória do Senhor, o fogo veio, queimou as ofertas, ali o quê? Comprovando que Deus estava aceitando aquele culto, estava satisfeito com aquele culto. Veja a palavra de Deus em Marcos. Diz o quê? Que os discípulos saíram pregando o Evangelho e Deus confirmava a pregação com sinais, prodígios, maravilhas. Olha só.